Boa noite, igreja. Que a graça e a paz. Sabemos que todos os domingos é a apresentação de um da família, né? Hoje é a minha família. Eu sou o Maurício de Francisca, você que disse. Eu sou Francisca de Maurício. Nós somos casados, para quem não nos conhece, né? A maioria da igreja nos conhece. Nós somos casados para sempre há 15 anos e somos pais para toda a vida de José Davi e Maria Eduarda. estamos aqui hoje para, abrir o culto nesse domingo, mais um domingo da família que a gente tem feito aqui todos os domingos do mês de maio, né? E para estar apresentando a nossa família para vocês também. Aí a gente vamos abrir a Bíblia em Juízes 2:10. Juízes capítulo 2, versículo 10 em diante, meus irmãos. Lá diz assim: todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Amém? Então, meus irmãos, eu vou falar como é da família, eu vou falar de mim hoje, né? E vamos resultar na família, né? Porque a família sem uma base não tem como dar certo, né? É uma matemática que nunca vai bater, né? Então eu vou falar de mim, porque eu nasci no Ceará, cearense, e a minha mãe foi um exemplo para mim de educar. E a gente, quando eu tinha meus 7 anos, todos os domingos a gente ia à igreja. Naquela época, uns 50 anos atrás, né, pastor? Uns 50, a gente só existia a igreja católica. E a gente, o que é que a gente fazia? Todos os domingos, a gente andava 7 quilômetros para ir para a igreja, né? Então, ali de manhã, domingo, ia eu, a minha mãe, a minha irmã, a gente andava 7 quilômetros. Depois, quando a gente voltava, meio-dia, a gente tomava um suco com pão na cidade, a gente morava no interior, e a gente vinha num sol quente, com fome, mais 7 quilômetros, voltando para casa, né? Então, hoje eu agradeço que o que a minha mãe sabia era disso. O que ela sabia passar para a gente era ir achar a igreja e aquele, né? Então, mas aquilo serviu demais. Graças a Deus. Aonde eu quero chegar? Quero chegar, meus irmãos, que hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje, a culpa é dos pais. Porque não tem base, né? Hoje, os pais querem jogar o problema dos filhos na escola, querem jogar os filhos para a igreja, para os pastores, líderes, ser o responsável. A escola, não, bota na escola, a escola tem que educar, os pais não. Então, olha o ponto que nós estamos chegando, né? Estamos chegando nesse ponto que está todo mundo, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O meu filho está isso, o meu filho está aquilo, não estou dando conta do meu filho não me obedece. Porque, meu irmão, não houve a base. Se o alicerce construído na areia, não vai, né? Então eu sou grato a Deus hoje. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e uma de 5. Somos casados há 15 anos. Graças a Deus a gente conheceu a palavra, somos cristãos, somos crentes, graças a Deus. Eu oro hoje pela minha família, pelos meus filhos, eu oro já
de agora. De agora. Até Deus nos levar a eles, eu tenho que orar, meu irmão. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir a Deus que livre eles do mal, né? Mas se nós, como os pais, não fizer isso, se nós for esperar para só quando estiver grande, ele decidir a vida deles, aí, meu irmão, vai chorar. Vai chorar. Então, eu vou passar para minha esposa agora. Era isso que eu queria falar da minha parte. Agora eu vou passar para minha esposa. Bem, Maurício falou da origem da família dele, né? Lá no Ceará, que a mãe dele levava ele para a igreja, 7 quilômetros, né? No interior, nos Cafundó do Judas. Quando ele fala que só tinha igreja católica, é porque realmente lá só tinha igreja católica. E era um povo tão temente a Deus, mesmo com aquela condição muito ruim, muito precária, ele fez a primeira comunhão, né, que tem na igreja católica, primeira comunhão, depois Eucaristia, o Crisma, né? E eu, dentro da cidade, morando atrás de uma igreja, não tinha esses costumes. Para vocês verem como a influência dos pais ela é grande na vida dos filhos. Os meus pais não me levavam para a igreja. Eu só fui à igreja no casamento do meu irmão e quando eu fui batizada. Então, eu não tinha esse mesmo temor a Deus que o meu esposo tinha, morando a 7 quilômetros de uma igreja, enquanto eu morava nos fundos de uma igreja. Então, hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele nos alcançou e tem nos ensinado como é bom a gente estar passando para os nossos filhos para que a gente seja uma geração de crente. Eu escutei numa pregação de jovens, agora na sede, o rapaz falando que ele era de uma quarta geração de crente. E eu achei aquilo tão lindo. Eu disse, olha, eu não sou de uma geração de crente, mas eu profetizo que a partir de agora, meus filhos e meus descendentes serão de uma geração ininterrupta de crentes. Porque a gente tem que estar semeando isso, plantando dentro da nossa própria casa. A gente leu aqui o que o povo de Israel não sofreu. Por quê? Porque desconhecia a Deus. Veio aquela geração toda do Egito, morreu Moisés, morreu Josué, morreu toda aquela geração que viu as maravilhas que Deus tinha feito por eles, e eles não tiveram o cuidado de passar para os filhos. Então, aquela outra geração que nasceu, que não conhecia a Deus, começou a sofrer, começou a ser atacada, a não vencer mais as batalhas, né? Então, a gente pode poupar o sofrimento dos nossos filhos. A gente pode poupar o sofrimento da nossa descendência, plantando neles, não deixando herança, mas deixando um legado realmente no coraçãozinho deles, ensinando todos os dias com os nossos atos, ensinando realmente a palavra, sentado ali com eles. É o que a gente pode fazer por eles. É a maior herança que a gente pode deixar para eles. É eles entenderem que o reino do céu é maior do que qualquer faculdade, do que qualquer bem material que a gente pode deixar para eles. Então, hoje, meus irmãos, essa é a nossa família, mas a nossa família não se resume só a isso aqui. Ela tem crescido. Tem outras pessoas que fazem parte dessa família. Vocês querem saber quem é que mais faz parte da nossa família? Vocês fazem ideia de quem faz parte mais dessa família aqui? Fazem ideia? Olha, se vocês pegarem assim, embaixo da cadeira de vocês, tem uma coisinha. Passem a mão debaixo da cadeira de vocês. Vejam o que tem aí para vocês descobrirem quem mais faz parte dessa família. Amém? Esperar todo mundo ler aí. Amém? Todos nós fazemos parte de uma grande família. Uma família que se ama muito. Uma família heterogênea, sim, de gostos diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes, mas que todos estamos caminhando ali num só caminho. Somos peregrinos, indo ali um atrás do outro. No meio do caminho, um vai dar uma tropeçada, o outro vai levantar. E a gente vai junto, meus irmãos, caminhando rumo a esse alvo, né, que é Cristo. E todos nós somos essa família bendita do Senhor. Amém? Vamos chamar agora o nosso Ministério do Louvor para a gente adorar esse nosso Deus maravilhoso.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Eu convido a igreja a ficar de pé para que nós possamos louvar ao Senhor com alegria. Mas primeiro nós iremos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós colocamos aqui mais uma vez as nossas famílias. Que o Senhor continue a ministrar em nossos corações. Que o Senhor continue a nos proteger. Mas nós queremos te louvar, nós queremos te cultuar. Não porque o Senhor pode nos dar ou já nos deu alguma coisa. Mas porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. E por isso nós te agradecemos. Nós engrandecemos o teu santo e eterno nome. No nome santo e precioso de Jesus. E que a igreja diga amém. Quem está feliz aí, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, louvar a Deus na alegria. Eu costumo dizer que é muito fácil. Difícil é cultuar o Senhor, louvar o Senhor na dor, na tristeza. E existem vários tipos de tristezas. Nossos corações às vezes ficam machucados, às vezes por alguém que fala alguma coisa que nos magoa, ou até mesmo quando a gente perde um ente querido. Mas nós devemos louvar o Senhor, queridos, em qualquer circunstância. Porque se der certo, queridos, Ele é Deus. Mas também se não der certo, queridos, aos nossos olhos, Ele vai continuar sendo Deus. Mas eu encorajo a você nessa tarde, para essa noite, a louvar o Senhor de todo o teu coração, na alegria e na dor. Louvemos, queridos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Mesmo que não haja fruto da videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim. E a igreja do Senhor canta assim, ó. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Por quê, querido? Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Declara, eu louvarei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Nós iremos para a eternidade, queridos. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei.
Senhor, querido, nos céus e na terra, para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, querido, porque Ele é o Rei da glória. Ele é o único digno de honra, de glória e todo louvor. Aleluias. Amém. Aleluia. Nesses mesmos espíritos, nessa mesma adoração, na alegria ou no dor, venhamos exaltar o único que é digno de receber ao Senhor. Que venhamos adorar a Ele, venhamos exaltar o seu nome, engrandecer
Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o José Davi e eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Marcos 12, 41. E lá está dizendo, a oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estavam sobrando. Porém, ela que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Então, irmãos, Deus, Ele quer o nosso corpo, o nosso tempo e um pouco do nosso dia. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui ora 14 minutos e 40 segundos? É a mesma... Quem ora assim, você está dando 1% do seu dia para Deus. Eu chamo o Ministério de Louvor. Então, queridos, eu convido os queridos a ficar de pé. E nós iremos ofertar e dizimar na casa do tesouro, com alegria, sem tristeza, sem peso. Nós iremos devolver apenas uma pequena parte de tudo que Deus tem nos dado. Com alegria nós iremos louvar, dizimar e ofertar na casa do tesouro. Amém. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. E podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
podes me ouvir. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas, pelas crianças também. Senhor, estenda suas mãos. Senhor, Pai querido, Pai amado, eu te peço que você abençoe todas as crianças que vão receber o teu conhecimento, Pai. Senhor, que você fortaleça as crianças para ensinar do teu nome a todos. Amém. Eu chamo o pregador da noite, o pastor Afonso. Senhor, Pai, eu te peço que você ilustre a vida desse servo, mas como também ele vai ensinar para todos os adultos que estejam aqui. Senhor, vista ele com a armadura do cristão, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Prazer imenso estar aqui. Eu estou um pouco rouco, né? Chove todo dia, pegando chuva todo dia, e minha mulher também está demais, né? Todo dia eu pego chuva. Hoje eu já vim para cá, estava chuviscando lá onde eu moro. Então, realmente, São Luís virou Belém. Belém que chove todo dia. São Luís está demais. De uma hora para outra é uma chuva torrencial. Algumas pessoas se consultando comigo disseram que lá nas cidades onde eles plantam, perderam muita agricultura, porque inundaram-se vários campos que eles plantaram. Foi uma pena, né? Quando vem demais também. Muito bem. Santa Ceia também, né, pastor Júnior D'Artagnan? Está muito bom, está muito bonito, né? Preguei outrora lá dentro, né? E hoje eu prego no local realmente muito bom para pregar. E aqui o espaço é grande, não é? E parabenizo aí o casal, viu? Ela tem uma facilidade de falar muito grande, os dois, mas ela chamou a atenção fazer um curso e outras pessoas aqui, eu estou só citando, o menino aqui me deixou cheio de unção, viu? Fazer um curso, nós temos um curso de teologia, Júnior já deve ter falado aqui, 3 anos, para poder estar mais forte na palavra, importante a palavra de Deus. Então nós vamos tomar a nossa Bíblia, Marcos capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum, do verso 1 ao verso 12. Vamos ler. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Eu gosto de ler a Bíblia, eu pego uma caneta texto, aquela canetinha amarela, geralmente a minha é amarela, para não ficar muito... Aí eu vou passando em coisas que eu tenho que procurar saber o que está dizendo aqui. Eu aconselho a vocês, além da Bíblia que vocês têm, a versão NVI, Nova Versão Internacional. É o português que a gente fala corriqueiramente. Então, você tendo a tua Bíblia mais essa NVI, ou então a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Então, você tem uma pesquisa muito fácil. Lê o texto nessas versões diferentes. É bom a gente ter, certo, irmãos? Ter várias versões. E essas duas são muito português claríssimo, do que aqui, que realmente, às vezes, vem umas expressões mais difíceis. Então, tendo levantado, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Cafarnaum, você vai ler sobre Cafarnaum. Hoje a internet, tu vê, é muito fácil, né? Era um centro rico. Toda a pesca ali vinha para os coletores, para os pescadores vender. O dinheiro corria ali. Tinha os cobradores ali que cobravam impostos, porque grande parte desses impostos eram enviados para Roma.
eles pagavam tributo para o imperador romano. Então ali era um centro, era uma área muito importante, rica. Cafarnaum, uma cidade onde peregrinos, uma cidade onde estrangeiros passavam, iam, voltavam, compravam, comércio, muito comércio. Então Jesus fez o QG dele ali, justamente para facilitar os transeuntes a escutarem a palavra de Deus, certo? E logo ocorreu que ele estava ali. A multidão disse: olha, Jesus chegou, Jesus está ali, está naquela casa onde ele estabeleceu o QG dele. Seria aqui o QG, mais ou menos, né? De vocês, pregadores do evangelho aí, aqui seria o QG, né? O lugar onde se reuniam. Muitos afluíram, vieram para aquele local. Tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, lotado de gente. E ele anunciava a palavra, ele estava lá pregando o evangelho. Olha a importância de pregar o evangelho. A gente fazia um curso, né? Temos uma escola dominical bem estabelecida. A nossa escola dominical é muito boa e nós temos curso de teologia, porque a palavra tem que ser anunciada, a palavra tem que ser pregada. Que Jesus estava lá pregando e ensinando o evangelho para aquela multidão. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Quantos paralíticos tem na tua casa espirituais? A gente às vezes só pensa no paralítico do corpo, né? Cara, sim. Mas e os paralíticos espirituais? Porque ele veio levar essas pessoas para o céu. É mais importante, ele falou, entra no céu sem olhos, sem pernas, sem braço, mas entra no reino do Pai. É melhor ser paralítico aqui nessa vida, fisicamente, faltando isso, aquilo, outro, mas entrar no reino de Deus. Para toda a eternidade está no céu. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Como ele falou, não adianta ganhar o mundo, ser rico, milionário, saúde muito grande, saúde boa e perder a eternidade. Adianta alguma coisa? Eu estava hoje de manhã conversando com os irmãos lá na igreja. Aquele jogador de futebol, Mbappé, não é isso o nome dele? Na França? Francês, né? Da seleção da França. Ele vai ganhar 1 milhão de reais por dia. É o salário dele, depois de tirado, simplificado, sobra 1 milhão de reais por dia. Vai ser o salário deste homem. Mas de que adianta, que Jesus falou, ganhar o mundo, ter tudo isso, ter 30 carros como o Cristiano Ronaldo tem, o filho dele olha um carro bonito, eu quero aquele carro, ele vai lá e compra. E perder a eternidade. Então é muito importante a gente ter uma visão. Qual é a tua visão? Como é que está a tua família? Como é que está a tua casa? Tem muitos irmãos que não estão olhando para a sua família. Pais paralíticos em casa, mães paralíticas adorando homens e mulheres que já morreram e que estão no céu. Está certo que estão no céu, como São Paulo, São Pedro, Maria, mas não salvam vidas. Não sabem o que está acontecendo aqui. Somente a Trindade sabe de todas as coisas. É onipresente, onipotente, onisciente. Então, a gente tem que saber a quem buscar. Esses homens que carregavam o paralítico souberam a quem buscar. Trouxeram para Jesus. Então, você vai trazer vidas para Jesus, para cá, para a igreja. Então, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. 4 homens para carregar a maca de um paralítico. E não podendo
aproximar-se dele por causa da quantidade de gente que estava lá. Sabe quando um cara fica um bando de gente em redor, ninguém consegue chegar perto. Então eles tiveram dificuldade, carregando uma maca. No meio da multidão, Jesus está pregando, ensinando a palavra de Deus. Então eles tiveram muita dificuldade. Então, por causa da multidão, o que eles fizeram? Descobriram o telhado, abriram um buraco no telhado. Naquela época, hoje tu não vai fazer isso numa laje, né? Mas naquela época, a parte de cima da casa, tinha a parte de baixo e a parte de cima. A parte de cima, ela era coberta com caibos, com madeira, aquelas treliças. E no fundo das treliças, eles colocavam barro com argila. Não era difícil tu abrir um buraco. Protegia contra as intempéries, não é? Mas, por outro lado, não era difícil, como hoje em dia, uma casa com laje, tu não consegue. Então, eles subiram a escada com aquele paralítico. Olha a dificuldade, gente. Olha o preço. Às vezes a gente não quer pagar um preço pelo irmão, pela irmã, pelo cunhado. Mas esses 4 homens, vocês já carregaram uma geladeira para levar para o segundo andar? Eu moro no segundo andar de um apartamento, né? Com elevador, mas o que nós carregamos lá para cima, com elevador, né? Foi muito difícil. Aí eu me lembrava desse homem, eu não podia ser um dos 4, porque eu ia reclamar demais. Eu ia ficar só orientando eles a carregar. Então, por causa da multidão, descobriram o eirado, né, no ponto certo onde Jesus estava. Vamos supor que ele estivesse aí onde tem essa jovem belíssima de vermelho. Então, eles abriram em cima dela, para justamente o paralítico cair perto dele, certo? Calcularam certinho. Olha as dificuldades, às vezes, que você vai ter para chegar para Jesus. Também não é simples assim, chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo, na presença dEle. Também não é tão simples assim. Precisa oração, trazendo para a prática. Precisa consagração, purificação dos pecados, vida santa, não é? Interceder pelo teu pai, ele está dormindo, roncando lá, não é? Não precisa tu falar alto para não acordar o velho. Pai, só na mente mesmo, pai, eu quero entregar a vida do meu pai. Falando você e Deus. Quantas vezes você e Deus orar pelo teu irmão, tua mãe, eles nem sabem. Mas isso tem um poder muito grande, meu irmão. Eu estava outro dia falando a oração de Abigail, ela intercedendo pelo marido dela. Aí eu disse assim na minha pregação, que muitas mulheres não fazem o que Abigail fez. Abigail veio trazer uma oferta muito grande para Davi não pegar o marido dela, que mandou um desaforo muito grande para ele, que passou anos guardando o rebanho do marido dela, sem cobrar nada, sem abusar das ovelhas dele, homem íntegro, Davi. Não é? E eu coloquei assim, quantas de vocês estão esquecendo de trazer o marido para cá? Aí na saída, o marido esquecendo, eu falo todo dia. Aí eu olhei para ela, 2 se aproximaram, nós falamos todo dia, não tem jeito. Tem jeito. Quantas vezes você de noite, de madrugada, está indo orar com ele? Ele dormindo, mesmo ele dormindo. Não, isso a gente não faz. Faça, comece a fazer isso. Comece a orar ele dormindo. Se ele não quer, se ele tiver acordado e aceitar, ótimo, ótimo. Então começa aí quebrar as barreiras através do poder da oração. Muito pode o quê? A súplica de quem? Dos justos. Muito pode, certo? Então, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, o eirado, no ponto correspondente que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que estava o doente no leito.
jazia, essa palavra significa que ele estava jogado lá, ele era paralítico, jazia, estava jogado. Vendo-lhes a fé, olha só, vendo-lhes a fé, olha como Jesus vê a tua fé. Ou tu acha que ele só disse isso para aqueles homens? Não, ele está dizendo para mim, para ti também. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha a importância de perdoar pecado. Olha a importância da cruz. Olha a importância da Santa Ceia, do sangue lavado de Jesus por ti. Primeira coisa que tem que fazer, perdoar os teus pecados. Pecador não vai levar ninguém para Deus. Ele pode ser crente, está no pecado, sim. Vai confessar lá adiante, sim. Mas o cara em pecado, voluntário, ele para ganhar vidas para Deus é meio complicado, é muito difícil, viu? É muito difícil. Hoje mesmo eu fui visitar uma prima minha que chegou de São Paulo. Ela teve um AVC. O filho dela morreu de Covid-19, um rapaz brilhante de seus 48 anos de idade. Eu tinha tido Covid com minha mulher, não pude dar assistência nenhuma para ele, mas eu já tinha falado do evangelho para ele. E ela chegou, aí eu digo, pelo menos na mãe eu já posso ir lá. Fui visitá-la. Vi a situação dela como médico, eu aconselhei, passei remédio, estou mandando até amanhã remédios para ela. Vi algumas coisas que ela está precisando, porque depois que a pessoa fica paralítica, né, é mais difícil. Eu disse, agora eu quero saber como é que está a tua vida espiritual. Ela, não, eu até preciso ir em São José do Ribamar pagar promessa. Eu digo, não, senhora, não vai pagar promessa para ninguém, a não ser para Jesus, que ele não está te pedindo promessa. Ele te pagou teu preço do teu pecado, da tua incredulidade, na cruz do Calvário. Tu não tem que fazer nada, tu tem que ter fé. Então nós vamos orar, entregar a tua vida para Jesus. Aí uma outra moça, senhora que estava lá também, se levantou, a filha dela se levantou, e nós oramos ali, ela fechou os olhos, agradeceu. Aí eu falei da salvação em Cristo Jesus. Falei que homem não salva ninguém, e essas pessoas que ela vai pedir coisa, não tem poder nenhum de fazer nada por ninguém. Jesus vai dizer nesse texto aqui. Esse texto vai entender o que ele vai dizer. Esse é um texto bom para pregar. Levando em consideração a paralisia espiritual que as pessoas têm lá fora. A cegueira espiritual. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Primeira coisa que ele se preocupou. Por que ele não disse logo, levanta e anda? Ele podia dizer, ele é Deus, era Deus, é Deus, sempre foi Deus. Ele podia dizer, não, levanta e anda. Tal. Não, ele não disse isso. Os teus pecados estão perdoados. Confessar os pecados. Israel confessava os pecados que os antepassados cometeram, por isso é que o povo estava numa situação tremenda. Você pode ler as orações de Daniel, as orações de vários profetas da Bíblia, Neemias, eles assumindo o pecado dos antepassados. Abigail disse, olha, meu marido foi muito atrevido contigo. Davi disse para ele, eu ia lá para pegar todos eles na fio da espada. Aí ela disse, não foi ele que disse isso. Eu assumo tudo o que aconteceu. Davi sabia que não foi ela. Ela assumindo a ofensa que o marido dela, Nabal, fez para Davi. Ela assumiu. Você tem assumido as falhas do teu pai, da tua mãe, irmãos às vezes drogando-se. Você tem assumido, pai, eu quero confessar esse pecado. Tu me conheces, mas eu preciso entregar para ti a situação do meu irmão. Eu assumo, pai. Você tem assumido isso aí? E Deus vai falar no teu coração. Então, anuncia a palavra para ele. Vai falando devagar.
Não vão logo convidando para vir para a igreja. Eu gosto muito da visão celular, sabe por quê? Porque cada célula é uma igreja móvel. Então, lá na casa da minha irmã ali, o pai dela não vem para a igreja, nem a mãe dela, mas lá na casa dela, eles vão escutar o evangelho, vão participar, vão sentar numa cadeira, vão querer ser educados. E aí a palavra vai fluindo no coração deles. Tu vai plantando a semente da salvação no coração dele. Lógico que tu tem que escolher algumas pregações, né, sobre salvação. Muito bem, então, gente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico que os pecados deles estão perdoados. Na doutrina certa, na doutrina dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, eles ficaram, que é isso? Só Deus pode perdoar pecado. Eles sabiam da verdade. Só Deus pode perdoar pecado. Como é que este homem está perdoando pecado? Olha só, ele estava dizendo que ele era Deus. Jesus estava afirmando, perdoados estão teus pecados, que ele era o Messias, o Filho de Deus, o Deus vivo. Perdoados estão teus pecados. Escandalizaram-se os fariseus que vieram da Judéia, de Pérea, da Galileia, porque eles tinham uma equipe montada para escutar essas coisas de pregadores e para ensinar a Bíblia para todo Israel. Eles tinham isso aí. Então, eles se aproximaram, viram que Jesus, esse cara é tremendo, esse cara é um espetáculo. Ninguém fez o que esse cara está fazendo, é impressionante. Agora, quando ele diz que ele perdoa pecado, aí não, aí ele é um impostor, porque só Deus pode perdoar pecado. Mas Jesus era Deus. Eles não viram, o coração deles estava impregnado de pecado, que não viram, conseguiram ver Jesus como Deus, como o Messias prometido. Assim está o pessoal aí fora. Assim tem gente na tua casa. Coração duro, um pensamento errado, por causa do pecado, e não conseguem ver Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. Quem vai assumir essa casa? Quem é que vai assumir? Você que está aqui. Não é tua mãe que está com uma imagem de Maria, de Santo Antônio, não vai assumir nada. Pelo contrário. Você que vai assumir tua casa, tua família. Está assumindo os filhos dela, o casal do Ceará. Ex-Ceará, agora são maranhenses, né? Assumiram, os meninos veio aqui, assumiram a casa deles. Eu não sei os pais deles, se já estão, o resto da família, eu não sei. Aí eu não sei, né? Muito bem. Então, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Arrazoar, razão, pensamento. Como é que ele fala dessa maneira? É o que diz o verso 7, verso 6. Arrazoava em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. É porque um homem perdoar pecado é blasfêmia. Santo Antônio perdoar pecado é blasfêmia. Maria perdoar pecado é blasfêmia. Não pode. Foi importantíssima. Todos eles, São Paulo, o apóstolo, foram importantíssimos, mas não podem perdoar pecado. Só Deus perdoa pecado. E eles sabiam a doutrina certa aqui, eles conheciam qual é. Só que eles enganaram-se em não reconhecer ali Deus presente andando na terra naquela época. Não conseguiam, o coração deles e a mente deles não conseguiu, e o senso crítico, às vezes a pessoa tem um senso crítico, não consegue ver a verdade do Evangelho. Por isso é que nós temos que explicar a Bíblia para as pessoas.
Qual é mais fácil? Aí Jesus vendo, porque Jesus ele lia o coração e lia o pensamento das pessoas. Ele era Deus, só ele podia fazer isso. Ele viu e disse assim para os caras que estavam arrazoando, que estavam desacreditando. Ele disse assim: vem cá, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Eles sabiam, e é bíblico, que para uma pessoa ser curada de enfermidade, precisa estar limpo de coração, precisa confessar pecado. Salmo, vocês podem depois pegar aí Salmo 103, versículo 3. Esse versículo é muito interessante para nós. Salmo 103. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara. O que diz a Bíblia de você aí? Diga aí para mim. Não sejam ociosos da Bíblia. Quem não está com a Bíblia na mão? Quem é que vai falar bem alto aí? Cadê o menino? O menino fala já já. Vocês não falam. Ele perdoa, ele, Deus, perdoa todo o pecado, toda iniquidade, toda falha, todas as coisas. E o que acontece depois dele perdoar? Leia aí o versículo, que pode ler para mim bem alto aí. Primeiro perdoa os pecados. Então Jesus disse assim: qual é mais fácil dizer? Perdoado estão teus pecados. Se eu disser, perdoado estão teus pecados, vocês estão arrazoando que eu não tenho direito de perdoar pecado. E como é que você sabe que Deus perdoa o pecado do cara? É muito difícil para vocês. Se eu disser, perdoados estão teus pecados. É mais fácil até dizer, levanta e anda. Por isso que Jesus disse isso para eles. Então Jesus, percebendo logo que seu espírito, por seu espírito, Jesus percebeu pelo espírito dele, que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Por que o vosso coração é duvidoso, é incerto, é rebelde? Por quê? Por que cogitas no teu coração incredulidade? Por que cogitas no teu coração não reconhecer o Messias? Não me reconhecer como filho de Deus prometido para vós outros? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Jesus falou para eles. Eles sabiam que primeiro, eles sabiam a Bíblia. Primeiro tinha que perdoar pecado, o cara ficar limpo, para depois haver uma cura de uma doença. Por isso é que Jesus disse: perdoados estão teus pecados, porque agora eu vou curar. Se estão perdoados, tu está limpo agora, tu vai ficar curado. Olha a importância da confissão de pecado, gente. Vocês estão vendo a importância da confissão de pecado? Então, estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem era usado em todo Israel, sempre usado. Daniel, se você for ver Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, lá vem ele como a volta dele. Lá vem ele nas nuvens, o Filho do Homem, para que todos os povos dobrem o seu joelho perante ele. Está lá em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. É muito bom a gente ter em mente esses versículos, 13 e 14. Diz assim: vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Então eles sabiam que era filho do homem, eles sabiam que o filho do homem era Deus. Então Jesus disse: o filho do homem, eu sou o filho do homem. Aí eles ficaram: filho do homem, esse cara é blasfemador, ele é Deus, ele está se colocando como Deus. Então Daniel diz: vem com as nuvens do céu, um como filho do homem, foi-lhe dado domínio, glória e um reino eterno. Isso futuramente vai acontecer na volta dele.
para que os povos, nações, de todos os homens, de todas as línguas, o sirvam. Então, o Filho do Homem, vocês já sabem, que é um termo empregado somente para Deus. O Messias, prometido, a promessa, que todas, desde Gênesis, nascerá da semente da mulher um homem que pisará a cabeça da serpente. Onde é que ele pisou a cabeça da serpente? Onde foi? Na cruz do Calvário. Quando a serpente olhou, morreu, acabou. E ele vai ressuscitar. E vai trazer para ele as vidas, como aqui nós estamos vendo há 2000 anos, as vidas vindo para ele. E a porta está aberta ainda para vocês que têm família. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. O Filho do Homem aqui na terra, eu tenho autoridade para perdoar pecado. Só que eles disseram, quem disse que ele está perdoando pecado, que Deus está ouvindo essa oração dele? Então, por isso que ele falou, é mais difícil isso aí, porque vocês não vão perceber. Até fica mais fácil dizer, levanta e anda. Mas eu vou começar pelo certo, pela palavra de Deus. Perdoado estão os teus pecados. Certo? Aí ele diz assim, ó, ao Filho do Homem foi dado toda a autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, pode o padre perdoar pecado? Confissão de pecado ao padre? Você pode conversar com o pastor sobre um pecado teu, ele vai te aconselhar, mas não, eu não sou eu que vou te perdoar. Quem vai te perdoar é você confessando a Deus. Não é pastor Júnior D'Artagnan, não sou eu, não. Tu vai conversar com o pastor Júnior, ele vai te orientar. Amém por isso. Na palavra, orientar na palavra. Pastor, me mostre aqui. Quero saber onde é que está escrito isso aqui. E aí, tu vai falar com Deus, vai confessar, e Deus vai te perdoar. Deus, olha, eu vou tornar a repetir, gente. Deus vai te perdoar. Deus é uma família. Olha a família. Cadê o rapaz? Família. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família, além dos anjos de Deus em volta dele. Ali existe uma família. Deus ama família. Deus não veio buscar só a mim, ele veio buscar a minha família. Minha esposa, meus filhos, meus netos. Veio buscar também a família de vocês. Não fica só em ti o evangelho, não. Até porque só em ti a salvação. Lá no reino de Deus, tu vai ter consciência? Vai. Tu vai ter consciência. Tu não vai ter sofrimento. Tu vai ver, teu pai não está lá, nem tua mãe, tu não vai ter sofrimento. Mas tu vai sentir a ausência deles. Vocês sabiam disso? Então, pensem nisso. Pensa nisso. Lá nós vamos nos reconhecer lá. Lá ninguém chega lá e ficou ausente, uma múmia. Não, lá tu está consciente. E depois que ele vier, ele vai te dar um corpo, que não é esse corpo, é um corpo glorioso igual ao dele. Nós vamos viver, sabe aonde é que nós vamos viver? Na terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Por que novo céu? Novo céu? Pastor Afonso está inventando história. Por que, Osmar? Novo céu? Porque lá começou o pecado do arcanjo Lúcifer. Lá, e os anjos, uma parte dos anjos de Deus seguiram Lúcifer. Aquilo precisa ser transformado. Novo céu. A terra, o pecado também está aí, vocês não precisam nem falar. Nova terra. O homem pecador que confessou Jesus, Jesus perdoou, Deus perdoou, mas haverá um novo homem, uma nova criatura. Paulo chamava a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Só que em nós, com esse corpo, com essa natureza pecaminosa, nós não conseguimos 100%. Uns conseguem 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Acho que para por aí. O homem para aí. Está sempre pensando coisa errada, julgando errado, brigando, fazendo confusão, querendo o lugar do outro, com inveja, com ciúme. É ou não é o homem? O homem é essa natureza do homem. Nós temos uma parte da semente da serpente em nós. Então a gente precisa, não é, saber disso. Então, Jesus falou, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda. Porque saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aí ele vira para o paralítico e diz, eu te mando. Olha o poder de Jesus, que é Deus, que foi Deus, o menino Deus. A gente no Natal, todo mundo comemora, mas que depois se esquece. O Emanuel, o Deus conosco. Nasceu o Emanuel, o príncipe da paz. É ou não é? Nós não anunciamos no Natal o nascimento dele, dizendo palavras certas, palavras bíblicas. Eu te mando, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Casa. Por que casa? Família. Agora, paralítico. O pecado traz paralisia. O pecado foi perdoado, tu foste curado. Tu não é mais paralítico. Agora tu vai para onde? Vai para a tua casa, tua esposa, teus filhos, teus parentes, teus amigos. Lá para a tua casa. Aquele homem também que vivia lá no cemitério, né, o Gadareno, depois que foi perdoado os pecados dele, que ele foi liberto da possessão demoníaca que ele tinha, ele fez um pedido para Jesus. Posso te acompanhar? Veja só, os certos expulsaram Jesus da cidade. E aquele homem, olha o que é a natureza humana, os que se dizem certo, expulsaram ele da cidade. E ele foi embora. Aquele que vivia num cemitério, fazendo loucura, era louco, possessão demoníaca. Os demônios entraram numa manada de porcos, os porcos se precipitaram, caíram no mar. Tal a quantidade de demônio dentro daquele homem. Esse homem quis Jesus. Ele disse assim, Senhor, eu posso te acompanhar? Eu posso ir contigo? O que Jesus disse para ele? Vai para a tua casa, tua mulher te espera. Aquele homem horrível, ela não quer ver mais, ela quer ver agora um homem alegre, feliz, abençoador, santo, pregando a palavra. Dizem os escritores que aquele homem foi um dos maiores pregadores que havia em 10 cidades, chamadas Decápolis, 10 cidades greco-romanas, que viviam uma em volta da outra naquela época. Era o Decápolis, 10 cidades. Ele ficou ali pregando o evangelho. Olha a importância dele, que ele se tornou para a família dele, primeiro para ele, né? Para a família dele e para aquelas 10 cidades. Vocês estão vendo bem a importância do evangelho, de ler a Bíblia? Então ele se levantou, o paralítico, gente, que chegou lá numa maca, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Todos, risca na tua Bíblia, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Olha como agora eles estão dando glória a quem? A Deus. A quem tu tem que dar glória? A Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Dê glória a Deus. Certo? Não dê glória ao homem, não, que já morreu, está no céu, eu entendo. O apóstolo Paulo, eu admiro profundamente o trabalho que ele deixou para nós.
São Marcos, São Pedro, Lucas. Eu admiro demais. Homens que estão no céu, que foram usados pelo poder do Espírito Santo para escrever isso para nós e para pregar o Evangelho, os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos. Mas são homens, foram homens. É a ele que eu vou dar glória. Eles não aceitavam glória dos homens, não, dê glória a Deus. Toda passagem que eles aparecem, que alguém se prostra para eles, levanta, dê glórias a Deus. Eu sou como você. Toda vez Pedro e Paulo diziam isso, várias passagens, João, eles chamando a atenção de quem dá glórias a homens. Dê glória a Deus. Então, gente, para concluir, pastor, agora conclua. O que aqueles 4 homens tiveram? É importante, gente, olha só. É importante, veja o verso 5. Olha o que diz o verso 5, isso é muito importante, olha só para você. Entenda o que a Bíblia está dizendo no verso 5. Vendo-lhes. O que a Bíblia está dizendo? Vendo a fé dos 4, principalmente, e também do paralítico. Talvez ele tenha sido levado, mas vendo, não é vendo-lhe, aí ele está falando com uma pessoa, a fé daquela pessoa. Quando a Bíblia diz vendo-lhes, a fé, ele está falando na fé dos 4. Certo? Deus está vendo tua fé, minha irmã. Deus está vendo tua fé. O que tu crê? Fala com Deus.